Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir algumas questões de legislação do SUS? Venham comigo para a primeira questão. Eu separei por blocos para facilitar o entendimento de vocês, tá? Vou detalhar algumas mais profundamente, outras eu vou, né, aquelas que são mais fáceis, eu vou me deixar o gabarito para vocês analisarem. Mas aquelas que são um pouco mais complexas, eu vou analisar com vocês, tá bom? Então venham comigo, primeira questão. A primeira parte é do contexto, história das políticas, desculpem que voltou aqui, história das políticas de saúde no Brasil. É um tema que cai constantemente nas provas de concurso, porque ele vem anteceder, né, toda a formação, todo o nosso circuito histórico, na nossa linha do tempo, até chegar ao que temos hoje dentro do SUS, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Sabe-se que houve importante evolução na história da saúde pública do Brasil. Sobre essa evolução, principalmente na organização do sistema de saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. A crise da Previdência, no início dos anos 70, fez surgir o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, o CONASP. Falso. O CONASP ele surge em 1982 para, além, né, de tirar a Previdência Social da crise, trazer algumas ações mais organizadas para a região que não era região metropolitana, não era região urbana. Então, aqui está errado por conta, né, do marcador do tempo. No relatório final da 8ª conferência, lembrem que ela aconteceu em 1986, e é o marco, né, da nossa reforma sanitária, a saúde passa a ser definida apenas como resultado das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho e lazer. Errada, não é apenas. Lembrando que esse conceito ampliado de saúde vocês encontram lá no artigo 3º da Lei 8.080, tá bom? Que a gente conhece como conceito ampliado de saúde ou qualidade de vida, tá? Ou apenas aqui você faz a questão errada. Letra C. O fundamento legal do SUS é a Constituição Federal de 88, regulamentado pela Lei 8.080 de 90, que trata do financiamento da saúde e da participação popular. Errada. A Lei 8.080 ela fala aqui inclusive a questão já traz, da organização e regulação das ações de saúde. O que a questão fez? O que a banca fez? A banca inverteu, né, as disposições iniciais. Então, a Lei 8.080 fala da organização e regulação das ações de saúde, e a Lei 8.142, ela vem tratar de quê? Do financiamento da saúde, das transferências intergovernamentais de recursos e da participação da comunidade. Letra D. A realidade social na década de 80 do século passado era de inclusão da maior parte dos cidadãos. Errado. Até antes da nossa Constituição, né, que traz em seu artigo 96, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a saúde era excludente, era para uma parte da população que contribuía, né? Ou seja, a parte previdenciária, a parte contributiva, aqueles que trabalhavam inicialmente de carteira assinada, depois foram tendo avanços, mas a saúde, até antes da Constituição, né, que é de 88, ela era excludente. E letra E, a reforma sanitária sempre pretendeu ser mais do que uma reforma setorial. Corretíssimo. A reforma sanitária, ela não é uma reforma de setor, ela foi um conjunto de reformas dentro das reformas que aconteciam naquele período, que é o final da ditadura militar. Então, quando trouxerem para vocês que a reforma sanitária foi do setor saúde apenas, não. Ela movimenta, a reforma sanitária, ela precisou movimentar vários setores. E ela não parou. Vivemos em reforma sanitária por conta de quê? Porque o SUS muda de acordo com a nossa organização social, política e econômica, tá certo? O nosso gabarito, letra E. Vamos para a nossa segunda questão bem facinho. Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. Fato. O SUS foi institucionalizado no Brasil com a... Então, aqui é uma questão que pode gerar pegadinhas. A Lei 8.080 e 8.142 regulamentam o SUS. Quando falar em institucionalização do SUS, vocês vão automaticamente para a Constituição Federal 88 e aqui em que artigos 196 ao 200, tá certo?
A declaração de Alma-Ata, a Conferência de Alma-Ata aconteceu em 78, a Constituição Federal de 67, ela não foi nem promulgada, ela foi outorgada, então a gente não tem como discutir que estava na ditadura militar. Quando perguntar quando o SUS nasce, quando ele é institucionalizado, ele é na 8ª conferência, tá certo? Se perguntar quando o SUS, os ideais do SUS surgem, aí sim na 8ª conferência, na reforma sanitária. Mas ele é colocado no papel, dado corpo a ele para que ele se materialize, né, através das ações e serviços, em 1988, nos artigos que eu citei da Constituição. Então, gabarito letra E. Terceira questão. Na evolução do sistema de saúde no Brasil, foram elaboradas legislações específicas governamentais que estruturaram a formação do SUS, formando uma linha do tempo. O órgão foi criado, aqui vocês sublinham as palavras, né, mais marcantes, em 1977, porque para estudar a história a gente tem que fazer essa linha do tempo. E fez parte do SINPAS, né, que era o nosso Sistema Nacional de Assistência da Previdência Social. Esse órgão foi o grande prestador de assistência médica e funcionava à custa da compra de serviços médicos hospitalares do setor privado. Então, a questão fecha no ano e nessa compra de serviços médicos hospitalares. Esse órgão, referenciado no texto, é o INAMPS. Então, nós temos toda uma linha histórica onde vamos ter a criação, o SINAM, Sistema de Informação, o SINPAS, ele já citou, o INPS é criado em 1966 e o INAMPS, que é a parte da assistência médica da Previdência, naquela época do INPS, é criado em 1977. Por sugestão, façam uma linha do tempo dos fatos mais marcantes, porque vocês não erram nenhuma questão de prova. O nosso gabarito, letra D. Agora, questões da Constituição Federal de 88, que não coloquei aqui só as questões da área da saúde. A saúde está contemplada nos artigos 196 ao 200, mas nós estamos inseridos na Constituição dentro da Seguridade Social. E a Seguridade Social é formada por um tripé, que é Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, algumas bancas, elas trazem, né, pedem do artigo 94 ao 200. O 94 e 95 é da Seguridade Social. Mas como nós fazemos parte desse tripé, né, que é o tripé da Seguridade Social, é a saúde, previdência e a assistência, tá certo? Assistência social, tá bom? Então, venham comigo, próxima questão. 4. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Qual item não se enquadra nessa competência? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, correto. Podem ver lá no artigo 94. Equidade na forma de participação do custeio, correto. Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária. Esse não é, né, um princípio organizador da Seguridade Social. Pode até ser uma ação de ação social, mas não consta, né, na Constituição. Então, eu peço aqui, vocês vendo a questão, vocês vão dar uma olhadinha lá nos artigos constitucionais, tá bom? Então, aqui é o que não se enquadra nessa competência, letra C. E as outras, caráter democrático, descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação de quem? De 4 partes, né? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, correto? E a universalidade da cobertura de atendimento, também correto? Nosso gabarito, letra C. Quinta questão. Acerca da ordem social, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, é correto afirmar que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos poderes públicos. Nananina, não. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, Estados, DF dos municípios e das contribuições sociais. Então, encontramos o nosso gabarito, letra B de bola, tá? Então, nos artigos do 94 e do 95, eu peço que vocês, ao acompanhar as questões, deem uma olhadinha lá, tá? Letra C, a saúde é um direito de todos os deveres do Estado,
Tá, não fala da ordem social, aqui o artigo 196, não são de relevância pública, não é dever de cada cidadão, desculpem, tá, gente? Aqui é dever do Estado. Não são de relevância pública as ações de serviço de saúde, são de relevância pública, está lá no artigo 197 da Constituição. E a assistência à saúde é exclusiva do poder público, não, ela é livre à iniciativa privada, como consta no artigo 199 da Constituição. No nosso gabarito, letra B de bola. Questão 6. O que é Seguridade Social? Aqui é o conceito da Seguridade Social que a banca tenta trazer, e esse conceito a gente vai encontrar onde? Na própria Constituição. É um conjunto integrado de ações da iniciativa privada, da sociedade, errado, não é da iniciativa privada. É um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Então, aqui é o que a gente chama de tripé da Seguridade Social, certo? Então, já achamos o nosso gabarito. Deixa eu só colocar aqui para vocês. São ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à educação, não. Aqui a mesma coisa tem educação e aqui tem a mesma coisa educação. Então, quando você sabe uma questão, você não precisa tecnicamente ler todas, já que você encontra um item errado. É só lembrar que a Seguridade Social é composta pelo tripé, a assistência social, a saúde e a previdência social. Nosso gabarito, letra B de bola. 7ª questão. De acordo com a Constituição, o Sistema Único será financiado com recursos do orçamento da. Então, esse tipo de questão vocês vão ver a mais completa, tá bom? Porque a saúde ela é financiada pelos recursos da Seguridade Social, da União, Estados, municípios e DF, além de outras fontes. Então, vamos ver aqui qual é a nossa assertiva. Previdência Social dos Estados, DF e dos municípios, União dos Estados, DF e dos municípios, Previdência Social dos municípios, além das outras fontes, Seguridade Social, União, Estados, DF, dos municípios, além de outras fontes. Então, aqui eu poderia ter marcado a letra A, mas aqui está errado porque não é previdência. A previdência faz parte do tripé da Seguridade Social. Então, qual é o conjunto, né, de onde vêm os recursos da saúde? Da Seguridade Social, da União, dos Estados, DF, municípios, além de outras fontes que vão ser descritas lá na Lei 8.080. O nosso gabarito, letra D. 8ª questão. Com base na Constituição Federal de 5 de outubro sobre o SUS, é correto afirmar que é livre o tráfico de órgãos? Não, é vedado a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Isso consta no artigo 200 da Constituição. A assistência à saúde é expressamente proibida à iniciativa privada. Errado, ela é livre à iniciativa privada, isso consta no artigo 199 da Constituição. Letra C. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação. É o que a PRO chama de PRO-PRO-RE, tá? Para a gente fixar. Aqui é o texto na íntegra do artigo 196 da Constituição, o nosso primeiro artigo que trata mesmo, né, do setor saúde. E aqui traz, não tem relevância pública, a gente já viu uma questão sobre isso, tem, por ser de relevância pública, a saúde deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada, está descrito no artigo 97 da Constituição, ok? Venham comigo, questão 9, gabarito letra C, tá bom, gente? Questão 9. De acordo com o que expressa a CF, no que tange à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta. As instituições privadas não poderão participar da saúde. Errado. Poderão participar, só que em caráter complementar, dando prioridade para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Isso a gente vai encontrar no artigo 199 da Constituição. Letra B. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, correto, segundo diretrizes deste, correto, mediante contrato de direito público ou convênio, correto, vedada a participação da rede filantrópica sem fins lucrativos. Aqui está o erro,
tá? Então, o candidato tem que ter muita atenção. É dando preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Letra C. As instituições privadas poderão participar do SUS somente de forma subsidiária, errado. As instituições privadas poderão participar do SUS de forma subsidiária, errado. Então, nos restou a letra E. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, sempre nesse formato aqui, do SUS, segundo diretrizes desse, mediante o contrato de direito público ou convênio. Cuidado aqui, porque eles trocam por privado, tendo preferência, observem, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, nosso gabarito letra E, e aqui vocês vão encontrar esse texto no artigo 199 da Constituição. 10ª questão. Quanto às competências do SUS, assinale a alternativa correta. Letra A. Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos. Compete, tá bom? Artigo 200 é o que fala das competências do SUS, juntamente, né, mais tarde, depois que foi editada a Lei 8.080, que é de 90. Não compete ao SUS participar do controle e fiscalização. Compete, artigo 200 da Constituição. Não compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Compete. Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar bebidas e água para consumo animal. Correto. O que compete ao SUS é a fiscalização e inspeção de bebidas e águas para o consumo humano. O que está errado aqui é o animal. E essa pegadinha, ela é constante em prova. Claro que vocês não vão errar. E letra E, não compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Compete sim, nosso gabarito, letra D de dado. Agora, Lei 8.080, nossa primeira lei orgânica, uma lei bastante extensa, né? Ela tem 53 artigos e teve algumas alterações em 2017, com a inclusão de mais um princípio do SUS, no artigo 7º, que é o mais cobrado. Agora vamos ver algumas questões sobre o tema. 11. A Lei 8.080 não inclui no campo de atuação do SUS. Campo de atuação, vocês se remetem automaticamente ao artigo 6º da Lei 8.080. A participação na formulação e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda. Já achamos o nosso gabarito. Todas as outras assertivas são citadas dentro do campo de atuação do SUS, que é a ordenação da formação de recursos humanos da área da saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar e a colaboração na proteção do meio ambiente. Os verbos colaborar e participar trazem a ideia de intersetorialidade, então fiquem atentos a isso. Então, questão 11, gabarito letra A. Questão 12. De acordo com o que expressa a Lei Orgânica 8.080, assinale a alternativa correta. As ações e serviços de saúde prestados por instituições públicas federais, estaduais e municipais, quando referentes ao controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e equipamentos, não integram o SUS. Claro que integram, tá certo? O dever do Estado de garantir a saúde exclui das pessoas, não. Inclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Letra C. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Já falamos sobre isso. Aqui é o artigo 99 da Constituição, que vai ser regulamentado pela Lei 8.080. Então, letra C é o nosso gabarito. D. O conjunto de ações de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da ADM direta e indireta, com exceção das fundações mantidas pelo poder público. Não. Também faz parte do SUS as fundações mantidas pelo poder público. Letra E. Está excluída no campo de atuação do SUS a execução de ações sobre o trabalhador. Seria impossível, né? A saúde, ela é universal, ela tem que seguir, ganhar o princípio, né, alcançar o princípio da integralidade. Então, eu não posso excluir um grupo tão grande como o do trabalhador. Inclusive, o trabalho é um dos maiores fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, letra C. Questão 13. De acordo com a Lei 8.080, sobre a participação complementar, assinale a alternativa incorreta. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela rede privada. Corretíssimo. Artigo 99 da Lei da Constituição. Eu cito a Constituição sempre porque fica mais fácil de vocês acharem o artigo, tá bom? Mas a Lei 8.080, no seu artigo 20, cita essa organização em relação à rede privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada
mediante contrato ou convênio, correto, observadas as respeitos às normas do direito público, correto. Tenho muito cuidado aqui com o direito público, porque na maioria das questões para pegadinha eles colocam direito privado. Então aqui está correto, ele quer incorreto. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS, quando houver necessidade, que é esse caráter complementar. Letra D. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Corretíssimo. Ou seja, toda instituição que é contratada ou conveniada ao SUS vai seguir os princípios e diretrizes do SUS. E letra E. Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança. Não, é vedado, tá bom? Mesmo que vocês não encontrem isso na vida real, eu sempre falo para os meus alunos. A legislação do SUS tem que ser feita, tem que ser estudada, o que está no papel. A banca quer o que consta na lei. Você pode ver essa situação na prática, mas na hora da prova ele quer a teoria, tá bom? O nosso gabarito, letra E. Agora, Lei 8.142, a nossa segunda lei orgânica, ela é bem pequenininha e ela fala de controle social e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros. 14, a questão, considerando a Lei 8.142, analise os itens abaixo a seguir e assinale a alternativa correta. A Conferência de Saúde reúne-se a cada 2 anos, falso, é a cada 4 anos. Não vou nem ler o resto. O Conselho de Saúde em caráter permanente deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuário, até aí está certo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, correta, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, achamos uma verdadeira. 3. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, que é a representação em âmbito nacional dos secretários de saúde dos estados, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é a representação nacional, olha o na no meio, dos secretários municipais de saúde, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Corretíssimo, até aqui. Agora aqui, embolou, A representação dos usuários nesses conselhos será definida pelos próprios conselhos. Vão ser definidas no regimento próprio, tá bom? A participação dos usuários é definida na própria Lei 8.142, que é de 50%. Segue o princípio da paridade, tá? Então, a representação de usuários, a lei contempla, não o regimento interno, perdoe o que eu falei antes. Então, aqui ela passa a ser falsa. E 4. A representação dos usuários nos conselhos e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Correta? Paritária significa 50%. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, até aqui está correto, aprovados, aqui tem secretarias municipais e estaduais do Ministério da Saúde, aprovado pelo próprio conselho, porque os conselhos eles têm autonomia financeira e administrativa. Então, falso. Ficamos com o que? Deixa eu só olhar aqui, gente. 2 e 4. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Questão 15. Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta. O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular. Só ver lá no artigo 198, onde tem as diretrizes, que vocês vão encontrar a participação popular como uma das diretrizes do SUS, como um de seus princípios, princípio e diretriz, tá bom? A participação, essa aqui está verdadeira, ele quer incorreto. A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela Lei número 8.142. Verdadeiro. A representação dos usuários nos conselhos é paritária em relação ao conjunto de demais segmentos. Verdadeiro. A representação dos usuários nas conferências é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Correto. E letra E. A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais é paritária em relação ao conjunto de demais segmentos. Só observação, gente.
quando falar em conselho e conferência, nesses espaços elas são instâncias de participação e controle social. Mas quando se falar em CONAS, CONASEMES, COSEMES, CIB, CIT, CI, não há participação de usuário, tá certo? São gestores, também na CIB, na CIT, na CI, também são gestores, para não cair nessa pegadinha aqui de que no CONAS e CONASEMES os usuários participam. Então, nosso gabarito, letra E. Questão 16. De acordo com a lei que dispõe a Lei 8.142, o Conselho de Saúde é um órgão singular em caráter provisório? Não. Ele é permanente e deliberativo. Colegiado que se reúne há 4 anos? Não. Aqui seria a Conferência de Saúde. Singular, constituída a cada 2 anos? Não. Ele é permanente. A sua reeleição, né? São 2 eleições a cada período de gestão, que acontece a cada 2 anos. Colegiado, que se reúne somente nos 4 anos, não, a reunião é mensal. Colegiado em caráter permanente e deliberativo. Então, nosso gabarito, letra E. Questão 17. A definição de instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS, por aqui vocês já não erram mais nenhuma questão, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, DF, dos municípios, com composição, organização e competência fixada na Lei 8.142, deve ser aplicada para, preste atenção, conselhos permanentes deliberativos fiscalizam a execução, inclusive a parte financeira. Conferências acontecem a cada 4 anos e vão discutir as políticas de saúde, tá bom? Para que vocês peguem essa diferença. Logo, esse enunciado, esse conceito é de quê? Do Conselho de Saúde, nosso gabarito, letra D de dado. Agora, a resolução 453. A resolução 453, ela também fala do controle social, e ela vem falar especificamente dos conselhos de saúde, tá? Ela é composta por 5 diretrizes, a resolução é grande, mas ela não é difícil de ser entendida. Ela tem algumas pegadinhas em relação a prazos, percentuais, mas vocês respondendo questões, a tendência é não errar nenhuma questão de prova. Vamos lá. Questão 18. Sobre a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que define o funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta. A cada eleição, os segmentos de representação dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, observem que não cita o governo, porque cada eleição o gestor, né, o governo não vai trocar, ao seu critério, promove a renovação de no mínimo 50%. O erro está aqui, porque é no mínimo de 30% de sua entidade representativa. Compete aos conselhos examinar propostas e denúncias ficou cortado, para vai deixar assim mesmo, na letra B. O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações. Esse aqui é o tempo de mandato no regimento interno. Deixa eu só voltar aqui, gente. Pronto, ele quer incorreta, a prova acabou de cair uma pegadinha. Ele quer a questão incorreta, já temos aqui. Aqui seria 30% e não 50%. A própria de desculpa, mas eu não vou regravar a questão para a gente não ter tantos recortes. Mas aqui foi uma falta de atenção minha, é incorreta, e o correto seria 30% e não 50%, tá bom? Nosso gabarito, letra A. Então, próxima questão, questão 19. É correto afirmar que os conselhos, eu sugiro que vocês grifem para não confundir com conferências, foram constituídos para executar com apoio da comunidade as atividades da atenção básica? Não, o conselho não executa, ele fiscaliza a execução. Letra B. Apoiar os órgãos legislativos na execução? Também não, ele fiscaliza. Exercer controle e fiscalização sobre ações de saúde, mas não aplica multas. Formular, fiscalizar e deliberar, né, que é aprovar ou não as políticas de saúde. Então, nosso gabarito é a letra D de dado. Questão 20. De quem é a responsabilidade pelas ações de educação permanente no controle social do SUS? Aqui é uma questão óbvia, porque quem fala da educação permanente versus controle social é a resolução 453. E ela fala de quem? Dos conselhos de saúde. Então, nosso gabarito,
conselhos de saúde, tá bom? Só fazer analogias. Questão 21. Assinale a alternativa correta. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de governo. Já achamos o nosso gabarito. Letra A. Não cabe participação popular. Ou como assim? Já que eles são, uma instância de participação popular. O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias, no controle das execuções políticas, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. Não, é inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por resoluções. Não, tanto aqui é estabelecida por lei, que é a Lei 8.142. Nosso gabarito, letra A, tinha letra E ainda, gente. A instituição e formulação dos conselhos de saúde deverão ser feitas atendendo às demandas da população, definidas exclusivamente pelo secretário de saúde. Totalmente errado. Nosso gabarito, letra A. Simulado agora sobre o decreto 7.508, lembrando que ele regulamenta, a lei 8.080 de 1990, nossa primeira lei orgânica da saúde. Questão 22. Segundo o Decreto Presidencial 7.508 de 2011, a descrição geográfica, vocês podem ficar atentos aqui, da distribuição de recursos e ações de saúde e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e desempenho aferido a partir de indicadores de saúde do sistema são, aqui é uma definição. Então, como dica, no decreto 7.508, vocês vão fixar bastante no artigo 2º, porque ele traz os conceitos. Quando vocês lerem descrição geográfica, vocês vão associar a mapa de saúde. Se tivesse aqui espaço geográfico, seria região de saúde, tá certo? Então, aqui, PPI não é, que é a pactuação integrada em saúde, rede hierarquizada é a forma de organização do SUS, rede de atenção é a forma de organização em níveis de complexidade, que não é esse conceito, e mapa de saúde, tá bom? Mas fiquem atentos, mapa de saúde, descrição geográfica. Se tivesse espaço geográfico, seria região de saúde. Esses conceitos é o artigo que eu sugiro que vocês fixem mais a leitura, artigo 2º do decreto 7.508. Gabarito letra D. Questão 23. De acordo com a organização do SUS, estabelecida no decreto 7.508, é possível afirmar que o SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados apenas pela União. Nunca, tá? A execução das ações do SUS, ela é compartilhada. Municípios, DF, União e Estados. O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, executados apenas pelo Estado e Distrito Federal. Também é errado. O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante participação complementar da rede privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Corretíssimo. Então, esse é o nosso gabarito. Aqui eu já vou excluir apenas municípios e aqui, promoção e recuperação, aqui tem pela iniciativa privada. Vai ser pela rede privada em caráter complementar. E o que é isso, Pro? Caráter complementar é quando há insuficiência de recursos na rede pública. E aí pode-se contratar dando preferência às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Nosso gabarito letra C. Questão 24 é a nossa penúltima questão. De acordo com as definições do Decreto Presidencial 7.508, assinale a alternativa correta. Portas de entrada são instâncias de pactuação consensual. Errado, aqui é o artigo 2º do decreto que eu falei para vocês. Aqui são as comissões intergestoras. E quais são elas? CIT, CIB e CIR. Letra B. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da assistência à saúde. Então, esse é o nosso gabarito. Letra B. Aqui é um conceito certinho que está lá no decreto. C. A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece diretrizes para elaborar os planos de saúde. Não, é o Conselho Nacional de Saúde, não as conferências, são os conselhos.
Letra D, o processo de planejamento da saúde será descendente e independente, ao contrário, será ascendente e integrado, tá bom? E letra E, o Conselho de Saúde é um órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Não é Conselho de Saúde, é o Ministério da Saúde. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Nossa última questão desse simulado, desse bloco, de acordo com as definições do Decreto Presidencial 7.508, consideram-se comissões intergestoras, que são a CIT, Comissão Intergestora Tripartite, a CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e a CIR, que foi criada com decreto, que é a Comissão Intergestora Regional. Letra A, o conjunto de ações e serviços articulados em nível de complexidade crescente. Aqui é o conceito de rede de atenção à saúde. B, as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição de regras de gestão compartilhada no SUS. Eis o nosso gabarito. Lembrando que não tem participação da comunidade. Aqui é participação dos gestores. Por isso que o nome é Comissão Intergestores. Letra C, os serviços de saúde específicos para atendimento de pessoa que, em razão ou agravo de sua situação laboral, necessita de atendimento especial. Aqui seria o conceito de serviços especiais serviços essenciais de porta aberta. Letra D, serviços de atendimento inicial aos usuários do SUS. Aqui seria o conceito de porta de entrada. E letra E, acordo de colaboração firmado. Esse é o conceito do COAB, tá bom? Então, gente, nosso gabarito, letra B de bola. Fico por aqui, nesse bloco de questões. Eu espero que vocês tenham aprendido, compreendido, dando uma olhadinha como as questões podem ser cobradas, para que vocês não errem questão de legislação do SUS, tá certo? Fiquem com Deus, muita paz. Até a próxima. Tchau, tchau.